Muito bem-vindos a mais uma aula, turma. Vamos aprender juntos? É para já. Vamos embora. Função do segundo grau, galera, tá? É o que eu falei até agora para vocês. Entender o que é função, vai entender o que é função do primeiro grau e, por consequência, do segundo grau também. Então, eu só tenho que ensinar para vocês as características, como eu ensinei lá da reta, que era os coeficientes, que era uma reta, é a mesma coisa aqui, eu só vou ensinar as características, tá? Tem aqui uma piadinha, que vocês vão entender porque que ela está sorrindo e aqui ela está triste, tá? Jesus falando por parábolas, outra piadinha, tá? E a função do goleiro, parabola. Olha que legal, parábola, entendeu? Parábola. Horroroso, assim. Mas vamos lá. Contrai AIDS essa piada. Horroroso. Função do segundo grau. Também é chamada de função quadrática, tá? Eu vou ler e depois a gente vai traduzir. É uma função de reais em reais, quando existem dois números reais ABC, com A diferente de zero, blá, 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 blá. Olha só. Galera, reais em reais, normalmente. Quando existem dois números reais, tá? Na verdade, são três. Tá? A, B e C com A diferente de zero. A cara da função no segundo grau, a do primeiro grau era como? Não era assim, ó? AX mais B? A do segundo grau é diferente. Essa cara aqui, ó. AX ao quadrado mais B vezes X mais C. O A, o B e o C são números quaisquer. Tá bom? Por que o A tem que ser diferente de zero? Porque isso não é função do primeiro grau. Se o A for igual a zero, vai ficar zero vezes isso aqui, vai dar zero. Vai sobrar só isso aqui, que é uma do primeiro grau. É por isso que tem que ser do segundo grau, tem que ser A diferente de zero, tá? Então, aqui é o mesmo esquema. Ó, vamos saber que as informações principais, essa é a cara da função. Vocês têm que saber identificar os coeficientes, igual que vocês fizeram lá. O A é o que está colado no x ao quadrado, o B é o que está colado no x, e o C é o que fica sozinho, tá? Só saibam que quando eu falo colado, também acompanha o sinal. Se tiver um menos 5, x ao quadrado, é menos 5 que é o A. Cuidado com isso. E vocês têm que saber, senhores, que o gráfico é uma parábola. O que é uma parábola? É isso aqui, ó. Ou ela vai estar assim, ou ela vai estar assim. Tá bom? Uma parábola. Às vezes ela vai estar mais abertinha assim, ó. Às vezes ela vai estar mais estreitinha, mais larga, ó. Mas ela sempre vai ter esse formato, tá? Esse é o caminho. Isso aqui são as características gerais. Então vamos treinar. Salgado. Quais os coeficientes dessa função aí, Salgado? Quem que é o A? Pô, queria tirar uma dúvida. Vai tirar agora. Quem que é o A? Então, é isso que eu queria tirar dúvida, eu não entendi isso daí. O A é quem está do lado do x ao quadrado, Salgado. Quem que está colado no x ao quadrado? 3. Não, A é 3. O B é quem está colado no x, Salgado. Quem que é? 5. Quem que está sozinho? 5. É o 5. É isso, jovem. Não tem nem tempo de tá. ficar com dúvida, tá? Gabriel Vieira, quem que é o A aqui? O A, menos 4. Quem que é o B? 0. B é 0, ó. Não tem nada colado no x. Quem que é o C? 5. Muito bem. Guimarães, quem que é o A? Menos 2. Quem que é o B? Menos 2. Muito bem. Quem que é o C? 0. C, 0. Cauã, quem que é o A? Menos 1. Quem que é o B? 0. Quem que é o C? 0. Pode, professor? Pode. O que não pode é o A ser 0, tá? Beleza? Galera, valor da função. Vocês já sabem como é que eu calculo o valor de uma função, Major? Como é que eu calculo o valor de uma função? Você tem que descobrir o x. Você bota o x na função, correto? Aham. Então é a mesma coisa, tá vendo? Tudo se repete. Qual que é o valor da função para x igual a 2? Você É a tem que mesma coisa multiplicar que o os f de 2, ó. 3 vezes 2 ao quadrado, mais 5 vezes 2, mais 5, que vai dar quanto? 4 vezes 3, 12, mais 10, 22, com 5, 27. Tá vendo?
nada mudou. Onde tem 2, eu boto o valor. Tá bom? Beleza? Qual que Sim, é senhor. o f de 1? Onde tem x ao quadrado, eu vou botar o quê? Substituir por 1. 1. Que vai dar quanto? 3 mais 5, 8 mais 13. 13. Então, eu sei, 13. galera, que tem um ponto que vai... A parábola vai passar aqui, ó, não vai? Sim, Vai ou senhor. não vai? Neste ponto aqui, ó, 13 e 1. Ela vai ter que passar por ali, tá bom? Qual que é a ordenada do ponto de abscissa menos 1? Veja que eu só estou perguntando a mesma coisa de formas diferentes. Como é que calcula a ordenada agora, galera? Como é que eu calculo? A mesma coisa. Onde tem x menos... Eu vou botar menos 1, ó. Então, quem vai ser o y? Vai ser 3 vezes menos 1 ao quadrado, mais 5 vezes menos 1, mais 5. Então, y vai ser quem? Menos 1 ao quadrado dá 1, vezes 3, 3. 5 vezes menos 1, menos 5, mais 5. Bota aqui, vai dar 3. Ou seja, tem um ponto, menos 1 e 3. Tem um ponto aqui. Então, vejam, galera, que é a mesma coisa do que a gente estudou na função, a aula de geral, a aula de função do primeiro grau. O que muda é o gráfico. E é sempre assim, qualquer função que vocês forem estudar, o valor f de alguma coisa, a ordenada cuja abscissa é sempre a mesma paradinha. Vocês têm que jogar lá e calcular. O que vai mudar é que uma função do primeiro grau é uma reta, uma função do segundo grau é uma parábola, uma função exponencial é uma meia parábolazinha, né? Que vocês não vão entender agora. Então, a função logaritmo, a função seno é uma parada meio que assim, função cosseno. Então, tudo é função. Para vocês, é só primeiro e segundo grau. É por isso que eu falei lá na primeira aula de função. Cara, entendam isso aqui, porque quando a gente avançar, vai ficar muito mais fácil. Tá? Muito mais fácil. Seguindo. Como é que eu calculo zero ou raízes de uma função? De forma geral, senhores, o que eu tenho que calcular? De forma geral, antes de olhar a quadrática. Tá, y igual a 0, né? Eu igualo a 0. Muito bem, Miguel. Então, como é que eu vou calcular as raízes da função do segundo grau? Vou igualar a 0, pô. Simples assim, ó. Vou pegar esse camarada aqui e vou igualar a 0. Que vai virar o quê quando eu igualar a 0? Vai virar uma equação do segundo grau. Vai virar uma equação, pô. Eu tenho que resolver. Quem vai ser o delta aqui, ó? B ao quadrado, que vai dar 25, menos 4 vezes A vezes C. Delta vai dar 25 menos 24, 1. Então, quem vai ser o x? Menos 5, menos B, que vai dar 5, mais ou menos o 1, que é a raiz de delta, sobre 2 vezes 1, que é 2. Então, o x1 vai valer 3 e o x2 vai valer 2. Então, as raízes são 2 e 3. Qual que é a interpretação gráfica das raízes, galera? O que significa as raízes quando eu olho um gráfico? A minha abscissa é minha ordenada? Não. O que são as raízes, galera? Vocês não estão estudando, senhores. São x da função É do o valor segundo de grau. x que É o quando valor- coloca na são os dois função valores igual a de 0. x. Que torna y igual a 0. Mas só É. olhando o gráfico, o que acontece? Como é que eu olho um gráfico e já sei quem é a raiz? Só de olhar ele. São os dois pontos de x. Onde corta o eixo... X. Ah, X. tá, realmente. É isso. Tá? Essa é a interpretação gráfica, tá bom? Beleza? Sim, senhor. Aí, ó, vejam. Tá lá o gráfico. Eu nem sei ainda como é que se desenha a parábola, mas eu sei que ela vai passar aqui e vai passar aqui, necessariamente. Necessariamente. Tá? Beleza? Vai ser uma parada mais ou menos assim. A gente já vai ver como se faz. Beleza, galerinha? Agora vamos aprender a função do segundo grau fatorada. A gente pode ver a função do segundo grau assim, ó, e identificar os coeficientes. Podemos? Podemos. Mas existe uma outra forma da gente escrever essa função do segundo grau. E ela é muito útil para as questões. Quando você sabe usar a função do segundo grau fatorada, você sabe montar uma função do segundo grau de forma fatorada, fica fácil
as questões envolvendo problema de função do segundo grau, tá? Fica muito fácil. Vai cair uma questão da EPICAR, vai cair na questão da EPICAR e vai cair nesse simulado. Questão envolvendo gráfico de função do segundo grau, tá? Então vejam, ó, por que está um apontando para o outro? Por quê? Porque eu Eles lembro. não É iguais, basicamente a mesma coisa, só que de escrita de diferentes formas. Muito bem, galera. Fatorado é a mesma coisa que estendida, né? Da sua forma normal. Mas eu quero fatorar, porque facilita algumas coisas. E a forma que a gente vai fatorar é assim, ó. A gente vai descobrir as raízes da função no primeiro grau, que tem que igualar a zero, tá? E a função vai ficar com essa cara, ó. O A, que vai multiplicar x menos uma raiz, que vai multiplicar x menos a outra raiz. Vamos ver na prática como faz. Ó, eu tenho essa função aqui do primeiro e do segundo grau. Quais são as raízes? A gente já encontrou, não encontrou? É 2 e 3. Quem que é o A dessa função? A é 1, ó, que está coladinho no x ao quadrado. Tá? Então, como é que vai ficar essa função do segundo grau fatorada? A y igual a 1, que multiplica x menos 2, que multiplica x menos Menos 3. Menos 3. menos 3. Fácil, mano. É. Tá? Galera, isso aqui, vocês não têm noção, cara, de quanto ajuda em questões que tem gráficos de parábola. O cara tirou um estilingue, a pedra teve uma forma parabólica. O garotinho chutou a bola por cima da rede. Vai ter um montão de questão assim lá no material de vocês, de questões anteriores de EPICAR. Muitas delas vocês vão utilizar isso aqui, cara. E vai ficar molezinho. Tá? Molezinho. Forma canônica. Fala, Miguel Amorim. Peraí, você poderia só repetir só mais uma vez a forma fatorada? Só pra eu pegar bem. É o A, que vai multiplicar x menos uma raiz, que vai multiplicar x menos outra raiz. Tá. Tá? Galera, se as raízes fossem menos 2 e 3, como é que ficaria a forma canônica? Y é igual a 1, que vai multiplicar quem? X mais Isso 2. menos. X menos menos 2, que vai virar Ah, x menos mais dois. 2, que vai multiplicar x menos 3. Cuidado com isso, tá? Beleza? Sim, senhor. Galera, essa forma canônica, para vocês agora, vai ficar meio complicada. Depois eu volto para ela. Mas é uma outra forma que também ajuda muito na hora de fazer as questões, que é quando eu sei o x e y do vértice, que vocês já vão entender. Então, eu vou passar esse slide e depois eu retorno nele, tá? Primeiro, a gente precisa entender o que é vértice, o que é tudo. Então, faça essa questão aí. Gabarito no chat. A, B, C ou D? Quando acabar já é pra mandar? D. Beleza, valeu. Façam.
Fala, Lucas Marques. E aí, Gomes, tranquilo? Beleza? Depois eu posso perguntar um negócio pro senhor? Pode. Pode ser pelo WhatsApp depois, se quiser. Já é. Fala, Moreira. O bom dessa conta é que não precisa nem fazer muita conta, né? Só de olhar, assim, fazer as contas mentalmente, eu acho que já dava para fazer tranquilo, né? Pelo menos, vamos ver. Galera, para achar a raiz eu tenho que igualar a zero. Aí vai virar uma equação no segundo grau, pô. Tá? Vai virar uma equação no segundo grau. Eu quero fazer diferente. Eu vou fazer essa aqui por soma e produto, já que eu tenho as opções. Qual que é a soma das raízes aqui? Menos B sobre A. Menos 3 meios sobre menos 1. Que vai dar o quê? 3 meios. E quem que é o produto das raízes? C sobre A. 1 dividido por menos 1, que vai dar menos 1. Qual dessas aqui é a soma da 3 meios? Vamos ver. Qual dessa aqui é a soma da 3 meios? Essa primeira, né? Tá? É ou não? Não. A letra C, Gomes. Letra C. Caraca, que me deu uma travada aqui, Sérgio, na caneta. Senhores. Loucura. Voltou. Então, ó, letra C, ó. Desenha no mouse ou na caneta? Na caneta. Pensava que ia ter arte moderna hoje. Menos 1 mais 2 dá 1,5. Menos 2, menos 1,5 vezes 2 dá menos 1. Gabarito, Thiago. Muito fácil, né? Tá? Qual que é a forma fatorada, se eu quisesse fazer? Qual que é a forma fatorada, senhores? Hein? Ficaria como? Y igual a A. Quem que é o A? Menos 1. 1, menos 1. Menos 1, que multiplica x, menos uma raiz, Que x é menos Vai ficar mais um meio. Mais um meio. e multiplica x menos a outra raiz. Ó. Tá aí, a forma fatorada. Tá? Gráfico da função do segundo grau, senhores. Gráfico da função do segundo grau. E aqui eu peço a atenção dos senhores, porque tem uma tecnologia de slide sendo feita. Vejam. Vejam aquela bola. Ó, ó, ó. Caraca, não. Cara, muito avançado. Olha isso, senhores. Olha que coisa maravilhosa. Eu não estou falando da bolinha, não. Estou falando dos lábios dessa dama. Putz. Olha, que sorriso maravilhoso. Perfeição do universo. Você tem certeza que é uma dama, não um damo, Gomes? Que isso, jovem? Sai pra lá. Tu tá... Ah, velho, que o Gomes apanha na rua. Depois de ser juntado pelas mulheres lá transgêneras, ele nunca faz isso mesmo. Transgêneros. Isso aí são os inimigos que inventam histórias minhas, cara. Vejam, senhores, que coisa maravilhosa. Olha. Olha. Tá? Mas não para de ficar hipnotizado. Mais um pouquinho vira dama. Senhores, vejam. Isto é uma verdadeira parábola. Tá? Então, tá aqui um gráfico qualquer que eu falei para vocês. Ó. Tá? Vejam que a gente pode ver a parábola aqui. Ó. Ou aqui. Tá? Um exemplo de parábola. Toda função do segundo grau é necessariamente uma parábola. Necessariamente, tá? E o queixinho dessa coisa maravilhosa aqui, a voltinha da parábola, a gente chama de concavidade. Fala, Cauã. Quando der duas raízes iguais, como é que faz? Você vai aprender, jovem. Está muito ansioso. Muito ansioso. Segura aí, tá? Então, esse biquinho aqui é a concavidade, tá, galerinha? Parâmetros. O que são parâmetros? Parâmetros é igual que a gente estudou os parâmetros lá da função do primeiro grau. É o A e o B. Então, a gente vai entender o que cada um do A, B e o C mexe no gráfico. Tá bom? A gente vai entender isso agora. Isso aqui é muito importante. Vejam. O coeficiente A, o que está grudadinho no x ao quadrado, o que ele faz no gráfico? Vejam. Galera, se o A tiver positivo, o gráfico vai estar feliz, ó. Felizinho, ó. Ó. Viu? Felizinho. Virado para cima. Se o A for negativo, ela vai estar triste. Ó. Olha o camarada triste aqui, ó. Viu? Tá? É assim que vocês decoram. A maior que 0 vai estar virada para cima.
A menor que zero vai estar virada para baixo, ok? O que o B faz na função? Essa aqui só alguns lugares que ensinam. Eu adoro ensinar isso porque é muito útil. O que o B faz na função, senhores? Ele. Calma. Muita calma. O B é o que está coladinho no, Miguel? O B é que está colado no X, né? no X, que pode ser negativa ou positiva. Agora percebam. Vejam. O B indica a forma como ele cruza. Senhores, na vida vocês podem cruzar de várias formas, tá? Tem gente que cruza de um jeito, tem gente que cruza de outro. E olha lá. Que jeito, professor? Que Ah, jeito é? você gosta de A cruzar? real é essa. Eu só conheço uma forma de cruzar. Mas tem gente que, né, que gosta de... Tem gente que nem cruza, tá? Então, se liguem aqui, ó. O B vai indicar a forma como ela cruza o eixo Y. Qual que é o eixo Y? É o em pé ou é o deitado? Em pé. O em pé. Então, vejamos. Olha só que interessante. Vocês percebem que o gráfico da esquerda para a direita, quando ele passa no eixo Y, aqui esse primeiro exemplo, olha o que está acontecendo. O gráfico está descendo ou está subindo quando ele corta? Tá descendo. Se passar descendo, é B menor que zero. E nesse outro caso aqui, ele está passando subindo ou descendo? Subindo. Se passa subindo, o B é maior que zero. Olha que legal. Por isso que você tem que avaliar a forma que o B passa, olhando da esquerda para a direita. Tá? Olhando da esquerda para a direita. E se o B for igual a zero? Vai ser o centro da concavidade que vai estar passando no Y? Exatamente, galera. É quando a concavidade está certinho dividindo no meio, que eu não sei se ela está subindo ou está descendo. Ela está dividida exatamente no meio. Tá bom? Fala, Theo. Ô, Gobs, eu posso falar por que o B funciona assim? Pode falar, Theo, vai. Ó, Derrama exemplo. seus conhecimentos, jovem. Rápido. X ao quadrado mais 2x mais 3 é a função. Uhum. Se você fizer a derivada, vai ser 2x mais 3. Sim. Então, se você fizer a reta da função afim, vai ser positivo, então vai estar para cima, o B vai estar indo para cima. Uhum. Agora, se for, sei lá, x ao quadrado menos 4x mais 3, se você fizer a derivada, vai ser 2x menos 4, Sim. e aí vai estar para baixo. Tá, o Bem, que é derivada? Fala aí pra nós. Senhores, uma salva de palmas pro Theo. Que eu não sei. Derivada é um conhecimento que vocês só vão ter na faculdade, senhores. Tá? Clap, clap. Mas que o Theo é adiantado. Boa, Theo. É isso. Tá? Derivada integral. Parece meu amigo Rodrigo. É o cálculo. Tá? Isso aí é cálculo. Que eu acabei de falar. Ó. Se B for igual a zero, ela vai dividir certinho no meio. À frente com um separado, viu, Cauã? Pelo amor de Deus. À frente. Um crase, inclusive. Qual foi, Theo? Tá na frente. Ih, foi mal, professor. Escrevi. O Theo tá na frente de todos, senhores. Entendam como quiser. O Theo tá à frente de geral. E o C, galerinha? O coeficiente C é igualzinho o da função do primeiro grau. É o termo independente. O que era lá na função do primeiro grau? Era onde cortava o eixo Y. Aqui é a mesma coisa. Eu não estou entendendo, eu não me importa a forma que vai cruzar. Me importa onde cruza. Tá? Então vejam. Onde vai cortar o eixo Y. Nesse primeiro caso aqui, cortou positivo ou negativo? Cortou aqui em cima, pô. Então esse é menor que zero. E aqui? Cortou lá embaixo. Então esse é menor que zero. Tá? Galera, já estamos... Se for C for igual a zero, é porque cortou na origem, né? Então, vejam que a gente já está avançando. Já estamos avançando. Só com esse conhecimento a gente já pode ir muito além. Tá? Quer ver? Façam essa questão aí. Caraca, não, os efeitos especiais, mano. Que? Os efeitos especiais, mano. Fala lá, velho. Cara, na moral. Na moral, que curso? Tem uma gaivota. Ai, não, essa daí merece uma salva de palmas, galerinha. Porra, olha que coisa maravilhosa. Caralho, mano. Igual do rei do PowerPoint. Pô, respeita o homem. Rei delas. Passa. Fala aí. Até hoje você não me mandou poema.
Vou te mandar. Momento oportuno. Semana que vem a gente vai acabar essa aula, hein? Semana que vem não, sexta. Ainda temos bons minutinhos aqui juntos. Hoje eu dei intervalo, então temos tempo ainda. Vamos embora. Não, vai ser no chat. Pode botar no chat. Vou fazer porque vocês já estão com o efeito manada. Galera, mx ao quadrado mais mx mais p é uma função do segundo grau e g de x aqui é uma função do primeiro grau. Olha o que é interessante. Ele usou o m aqui e usou o m aqui. Ou seja, se o m for maior que zero de um lado, a função lá do primeiro grau vai estar subindo ou descendo? Descendo. Não, Jorge. Ó, Subindo, pô. subindo. Ah, não, foi mal. Se m for maior que zero, a função do segundo grau vai estar assim e a do primeiro grau vai estar assim. Se m for menor que zero, a função do segundo grau vai estar assim e a função do primeiro grau vai estar assim. Foi Então mal. a gente já pode eliminar a que está uma para cima, ou seja, tem que eliminar as que estão ao contrário, né? Ó, essa letra A do primeiro grau está decolando e a do segundo grau está triste, não pode. Tá triste, tá triste. Essa da C, a do primeiro grau está pousando e a do segundo grau está feliz, também não pode. Essa aqui, letra B, a do primeiro grau está decolando, né? E a do segundo grau está triste, também não pode, só para a letra D. Não precisava nem olhar o P. Mas vejam, olha que interessante a letra D. Elas cortam o eixo Y exatamente no mesmo lugar, ó, que é o termo independente. Fala, Miguel. Professor, eu só não entendi a última parte no P, porque o P ali ele não era para ser positivo também. Por que é positivo? Tu sabe o que esse P é? Ué, não é positivo ali, o mais P? Ué, mas se o P for menos 50, Ah, não, é verdade, né? Ele pode ser. É verdade. tá? E vejam, aqui não caiu. Pode ser aqui, poderia cortar lá embaixo também. Se tivesse um outro gráfico assim, ó, poderia ser também, ó. Também estaria certo. O importante é estar junto, no mesmo lugar. Ô, Gomes, Oi. só para fixar. Então, quando o A for maior que zero, ele é o que tá para... É assim. Ah, tá. Obrigado. E B menor, e A menor que zero, ele é triste. Tá, então toda vez que M for maior que zero, obrigatoriamente o M da outra tem que estar. Cara, essa aí já tá querendo inventar moda. Aqui é uma questão que tá unindo os dois gráficos. Aí tu já tá querendo inventar moda, Miguel. Sem Não, inventar moda. né, dentro desse contexto que eu tô falando. Dentro desse contexto tem dois. Tem M lá e MK, eles têm que ser a mesma coisa, pô. Simples assim. Tá. A questão é que você tem que saber o que faz o camarada que cola no x ao quadrado e o que faz o camarada que cola no x em cada uma das funções. Na função do segundo grau, se o A for maior que zero, ela está assim. Se o A for menor que zero, ela está assim. E na do primeiro grau, se o A for maior que zero, ela está crescendo. E se o A for menor que zero, ela está pousando. Entendeu? Fala, João. Na D, a função do segundo grau, a B, O que tem? não era para ser negativo? Não, pô. Por quê? Porque ele tá cortando para baixo, tipo... Tá cortando. Você está falando do B, correto? Você está falando do N. Sim. Mas quem disse que o N é um valor positivo? Ah, Se o N for menos 3. Entendeu? entendi. Obrigado. Beleza? Cuidado, galera. Questões que envolvem letras, vocês não podem dizer que a letra é positiva ou negativa. Não. Vocês têm que
interpretar o gráfico. Fala, Lucas Marques. A Epicar, eu acho que vai cobrar uma dessa esse ano. Já tem um tempo que ele não cobra. Vai, com certeza. O simulado vai ter, inclusive. Tá? Que isso? Que isso? Caraca, não. Que isso, olha. É, Na moral, olha. Faz até o reverse, ó. não. Reverse. O cara se divertindo com as transições. Acha que é cara de medo? Apenas deu delta negativo. Mais uma piada sem graça para vocês, tá? De tiozão. Beleza? Cara, é aquelas piadas de português que a professora pergunta qual que é o humor. Nossa. É isso. Não vai ter intervalo, já tivemos. Ah, Olha! nossa. Até trava Que as isso? pra Olha! um. Ah, Fernando, você consegue ver que o computador do professor tá É, muito o bom. computador do Gomes tá aguentando com certeza, olha. Então, mano, eu aguento demais. Ping tá negativo. Na moral, senhores, sério, olha isso. Não, ping negativo não, ping tá astronômico, assim, positivo. O computador é bom, senhores. Respeita a minha máquina. Minha ferramenta. Olha, galera, sempre que vocês estiverem esboçando o gráfico de uma função no segundo grau, e a gente vai fazer isso já, e é a mesma coisa que a gente fez lá, escolher números e tal, e fazer teste, marcar os pontos e depois ligar. Mas quando você vai encontrar as raízes, a gente não iguala a função a zero? Sim ou não? E quando a gente iguala uma função do segundo grau a zero, ela vai virar uma equação do segundo grau. E quando a gente resolve a equação do segundo grau, a gente não tem que calcular o delta? Sim. Agora vejam. Pela resposta do delta, eu já sei se o gráfico vai cortar o eixo X em 2 pontos, se ele vai cortar apenas uma vez aqui o eixo X, tá? Vai ficar tangenciando aqui, ou se ele vai sobrevoar, vai ser um fantasma. Ele não vai encontrar, pode estar assim como pode estar assim, tá? Pode estar assim como pode estar assim, pode estar assim como pode estar assim. Não importa, o que me importa é como ele vai estar com relação ao eixo X. Se o delta for maior que zero, quer dizer que vão ter 2 raízes. Pô. Vai ficar menos B mais ou menos raiz de delta. Se delta é um valor positivo, vai ter mais delta e outro menos delta. Então, vai cortar necessariamente em 2 pontos aqui no X. Quando o delta é igual a zero, o que acontece lá quando a gente vai resolver as raízes? Vai ficar assim, ó, menos B, mais ou menos raiz de delta, que é zero, sobre 2A, ou seja, menos B mais zero vai dar uma raiz. Menos B menos zero é a mesma. É por isso que ele vai cortar o eixo X aqui em um ponto só. Quer dizer que tem 2 raízes iguais, né? Tá? Vai estar aqui, exatamente aqui. Porque sempre tem 2 raízes, né? A gente está falando de equação do segundo grau. E aqui, galera, ó, quando o delta for menor que zero, não tem raiz. Porque, vejam, lembra quando a gente encontra delta igual a menos 16? O que a gente falava quando estava fazendo a equação do segundo grau? Que não tinha como fazer É, por causa que era racional. uma raiz. Que não Não tinha no raiz plano de reais. real. Não tinha raiz real, muito bem. Aí a gente falava, não tem raiz. Então, como é que funciona o gráfico se ele não vai cortar o eixo X? Ele vai estar flutuando. Não vai cortar o eixo X jamais. Tá bom? Então, isso aqui é muito importante vocês saberem, esse comportamento do delta. Tá bom? Nunca mais esqueçam. E agora a gente vai aprender o que é o vértice da função do segundo grau. Eu não falei para vocês que a concavidade era o queixinho daquela maravilhosa? Sim ou não? Não falei? Falou. Falei, né? Então, na ponta do queixo daquela madame, a gente chama de vértice. É a pontinha da parábola, é o biquinho dela. Tá? O biquinho da parábola a gente chama de concavidade. De vértice, perdão. E vejam, esse biquinho que eu estou chamando de V de vértice, ele é um ponto como qualquer outro. Ele vai ter uma coordenada X, uma abscissa, e vai ter uma coordenada Y, que a gente chama de ordenada.
Entretanto, como ele é um ponto especial, que a gente chama de vértice, a coordenada x a gente vai chamar de x do vértice, que é o xvzinho. E a coordenada y a gente vai chamar de y do vértice. Independente se ela estiver virada para cima ou virada para baixo, tá? Sempre vai haver um vértice. Sempre vai haver um vértice. Sempre. Tá? Mas por que você está falando isso? Porque há uma fórmula, galerinha, de x do vértice e há uma fórmula de y do vértice. Tá bom? Vejam. A fórmula do x do vértice é menos b sobre 2a. E b e a são aqueles coeficientes que a gente viu lá na equação da função do segundo grau normal, tá? E quem que é o y do vértice? É menos delta sobre 4a. Galera, isso aqui não cai não, tá? Isso aqui chove na prova da EPICAR. Professor, peraí, deixa eu anotar. Tá? Isso aqui chove na prova da EPICAR. X do vértice e Y do vértice. Cara, o slide vai amanhã para a rede, pô. Tá? Então, vejam. Vejam aqui, ó. Agora que vocês sabem como é o X do vértice e o que é o Y do vértice, a gente pode voltar aqui e entender a forma canônica. Vejam que uma outra forma da gente escrever uma função do segundo grau é utilizando o x do vértice e o y do vértice. Quem que vai ser o x do vértice dessa função aqui? Ó? X do vértice é menos b sobre 2a. Então, o x do vértice vai ser quem? Menos 5, que vai dar 5, sobre 2a, 2 vezes 1, 2. E quem que é o y do vértice? O y do vértice é menos delta sobre 4a. Vou calcular o delta primeiro. B ao quadrado, que vai ser 25, menos 4, vezes 1, vezes c, que é 6. O delta vai dar 1. Então, quem vai ser o y do vértice? Menos 1, menos delta, sobre 4 vezes 1, que é 4. Tá? Então, quem vai ser minha forma canônica? Vai ser y igual a, que é 1, que multiplica x menos o x do vértice, que é quanto? 5 meios. Ao quadrado, mais o y do vértice, mais menos 1 quarto, que vai ser menos 1 quarto. Tá? Isso aqui pouquíssimas questões abordam, mas se tu sabe utilizar, talvez em algumas outras você consiga sair com mais tranquilidade. Basta saber o y do vértice e o x do vértice, que eu disse aqui qual é. Fala, Major. Eu não entendi como é que você descobriu o vértice. O vértice é a fórmula que eu estou acabando de ensinar, Major. É só você usar menos b sobre 2a, x do vértice, e o y do vértice é a fórmula menos delta sobre 4a. Quem que é o b aqui? É menos 5. Ó. Menos b é menos 5, que dá 5. Sobre 2, quem que é o a? É 1. 2 vezes 1, 2. Tá? Vamos lá, é a fórmula. Então, isso aqui é para a galera que está um pouquinho avançada. Mas sugiro que aprendam. Beleza? Voltando aqui para o nosso vértice. Vamos embora. 15 minutos ainda de aula. Valor máximo e valor mínimo. Galera, pensem comigo. Pensem comigo. Tá? Se tem uma parábola assim, ó, lá no gráfico. Tá lá o gráfico doido. E aqui está o vértice dela, tá? Esse ponto aqui. Esse ponto é o valor mínimo ou é o valor máximo da função? É o valor mínimo. Valor mínimo, vocês concordam? Ó? Vai ter uma coordenada aqui que não vai ter nenhuma outra que vai bater aqui. Concordam comigo? Se eu andar para cá, ó, vai subindo. Se eu andar para cá, também, ó. Concordam? Sim ou não, senhores? Sim, senhor. Então, o valor mínimo. Então, quando a função tiver concavidade para cima, ou seja, quando A for maior que 0, ela vai ter valor mínimo ou vai ter valor máximo? Valor mínimo. Não tem valor máximo, porque ela cresce indefinidamente aqui, ó. Mas se a função tivesse assim, ó.
Calma aí, qual que é a expressão para o A quando é valor mínimo? Você vai ver agora. Calma. Esse biquinho da parábola, galera, que eu estou dizendo que é o vértice. Aí vai ser máximo. Ela é valor mínimo ou valor máximo? Máximo. Valor máximo, porque não tem ninguém que vai bater. Valor mínimo não tem, porque está lá embaixo. Mas, ó, quando ela está triste, assim, o A é maior ou menor que zero? Quando tá triste, ele é menor. Então, a função só vai ter valor máximo quando o A for menor que zero. Tá bom? Então, isso aqui, galera, de valor máximo, valor mínimo, a EPK explora muito. E vocês vão ver, não hoje, a gente resolve vários problemas que envolvem esse conceito, que é mamão na chupeta, tá? Chegou lá, vai cair, vocês vão resolver. Ano passado caiu, não caiu? Sim ou não? Sim, sim. Acho que sim, não tô lembrando. Caiu o Sim, valor senhor, máximo caiu. lá, caiu, pô. Caiu. Que quando sempre a gente fala valor máximo, é a função do segundo grau, vocês vão entender como, tá? Mas é isso exatamente que eu falei, ó. Valor máximo, quando a função está com a concavidade para baixo, e valor mínimo, quando a função está com a concavidade para cima. Tá bom? Simples assim, senhores. Ô, Gomes, Oi. só tirar uma última dúvida. Então, o vértice, ele é a parte do, tipo, o meio de toda a função? É. A gente vai Tá, ver beleza. isso, mas é, tá? Não, o não, eu centrinho aprendi dela. na escola isso aqui agora. Ela sobe, 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 quando vai começar a descer o vértice. Ou ela desce, 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 quando ela vai começar a subir o vértice. Beleza, obrigado. Tá? Então vejam, ó. Galera, sempre que a gente está falando de máximo e mínimo, está dizendo o quê? Ao y da função. Porque eu estou falando de quê? De valor. Veja, perceba. Existe a coordenada x do vértice e y do vértice. Tá? Mas se algum problema me pergunta o valor máximo, eu tenho que buscar o x ou o y do vértice? O Y. O y, porque valor é y. Mas se eu perguntasse assim, qual o valor de x para que torne algo máximo? Aí é o x do vértice. Então, interpretem como a questão está pedindo. Se ela quer o valor máximo ou se ela quer algo que torne esse valor máximo. Vai ficar muito mais prático quando a gente vê no problema, tá? Fiquem tranquilos. Fala, Miguel. Professor, pode repetir? Eu não entendi muito bem o conceito. Valor máximo é o bico aqui do vértice, ó. Mas é o y do vértice, porque sempre que a gente fala de valor, lembra, f de 1. Qual que é o valor para abscissa igual a 3? Tu joga o 3 na função. Então, o y, que é o valor, o y do vértice. É o bico, é a ordenada deste ponto que a gente chama vértice. Mas se a questão falar qual a quantidade que torna o valor máximo de lucro, é sempre assim. Aí você não vai descobrir o valor máximo, você tem que descobrir o x do vértice. Porque ele não quer o lucro máximo, ele quer a quantidade que torna aquele lucro máximo, entendeu? Vai ficar mais claro quando a gente vir no problema. Tá, entendi agora, professor, entendi. Tá bom? Então vamos lá, ó. Encontre as coordenadas do vértice da função abaixo. Essa função aí, galera, qual que é o x do vértice? Qual que é a fórmula de x do vértice? Menos B sobre 3A. Então, o x do vértice, ó. O A, vamos botar o A, B e C aqui, ó. O A é menos 1, o B é 4 e o C é menos 2. Então, o x do vértice é menos B menos 4 sobre 2 vezes menos 1. Então, o x do vértice vai ser menos 4 sobre menos 2, que vai ser 2. 2. 2? Ah, não, é menos 2. E o y do vértice, qual que é a fórmula? Menos delta sobre 4A. Tá? Então, quem vai ser o delta aqui? Tem que fazer. B ao quadrado, que é 16, menos 4 vezes A, que é menos 1, vezes C, que é menos 2. Então, delta vai ser quem? 16, menos vezes mais, menos vezes menos, mais vezes menos, menos. Sempre faço isso. Agora eu resolvo. 4 vezes 1, 4 vezes 2, 8. Delta é igual a?
8. 8. Então, quem vai ser o y do vértice? Menos Menos 8 8 sobre 4 dividido por vezes 4 vezes menos 1. Menos 8 sobre menos 4, 2. 2. Tá? Olha só que interessante. Galera, o vértice não é um ponto do gráfico normal? É ou não é? Sim, senhor. Então, se eu sei a abscissa de um ponto, como é que eu faço para encontrar a ordenada dele? Você joga na função? Joga na função. Então, o y do vértice é o f de 2, pô. Que vai ficar menos 2 ao quadrado, mais 4 vezes 2, menos 2. Menos 4 mais 8, menos 2, que vai dar 2. Viu uma outra forma de calcular o y do vértice sem precisar ir no delta? Se você encontra o x do vértice, basta jogar lá na função. É ou não é bizu isso aqui? Sim, senhor. Né? Molezinha, pô. Então façam aí, ó. Qual que é o x do vértice e o y do vértice dessa aí? Fizeram? Vou fazer. Quem que é o x do vértice? Menos B Menos, dividido por menos 2A. B Menos b por 2A. 2a. E quem que é o y do vértice? Y do vértice é o f do x do vértice ou o quê? Menos delta sobre 4 vezes A. Vamos lá, x do vértice vai ser quem? Menos 2 sobre 2 vezes 1, que é 2. Vai ser? Menos 1. Agora eu vou fazer f de menos 1. Menos 1 ao quadrado dá 1. 2 vezes menos 1, menos 2. Certo? Menos 3. 1 menos 5, menos 4. Então, a coordenada do vértice vai ser menos 1 e menos 4. Essa função aqui, ela está triste ou está feliz? Triste. Ela tá triste. Ela está triste ou está feliz? Triste. Triste. Por que está triste, gente? Feliz, o Y Ah, não, Ele feliz, não. tá bom, não. Tá apreensiva. Foi mal. O A é positivo, cara. Aqui, ó. Vamos esboçar esse gráfico? Ah, não, papo reto. O A é Não, é positivo. Ela É. corta o eixo Y aonde? Qual que é o termo que indica onde ela corta o Ah, eixo Y? tá. É menos 1, não, menos 4. Menos 3, senhores. É o C da função, Ai, galera. meu Já Deus, tô bugando. Então, ele vai cortar aqui. Tá O vértice. gráfico, o vértice dela está no ponto menos 1 e menos 4. Então, ela vai ser uma parada assim, senhores. Ó.
Entendi. Cara, eu buguei que o negócio da vértice, cara, mas eu entendi. Fala, Guimarães. Tem aquele negócio que o B da função do segundo grau é, tipo, ele pode ser positivo ou negativo, mas aí tá um 2 aí, esse 2... Positivo. Não, sim, eu sei, mas ele não significa nada não para desenhar o gráfico, não? Significa dizer que o gráfico vai estar passando pelo eixo Y subindo. Aí tá subindo aqui, a gente esboçou certinho. Professor, o B indica o que mesmo? A forma que corta o eixo Y. Se passar pelo eixo Y subindo, que é o nosso caso, é B maior que zero. Se passar descendo, é B menor que zero. Já, valeu. Tá? Senhores, vamos finalizar por hoje. Já está tão extenso aqui, é melhor parar aqui. Tá? Na próxima aula a gente termina essa aulinha, beleza? Deixa eu finalizar a gravação aqui e estão liberados. Ô, Gomes.